Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versos de 3 a 4. Romanos, capítulo 1, versos de 3 a 4. Romanos 1, versos de 3 a 4. Por uma questão de contexto, vamos ler dos versos 1 até o verso 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus designado outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, esta porção da palavra de Deus é uma das porções mais preciosas do Evangelho de Cristo Jesus para as nossas vidas. Aqui, na verdade, o Evangelho de Cristo Jesus aqui, ele é cristalino. Após o apóstolo São Paulo discutir sobre a natureza do Evangelho, lembremos que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico que a igreja tem. A igreja, juntamente com os evangelhos, aqui está a maior carta de Paulo já escrita. Tanto é que pouco se discute sobre a autoria paulina desta carta. As pessoas se entendem que esta carta foi de fato escrita pelo apóstolo São Paulo. Um outro detalhe importante sobre a carta é que quando Paulo escreve esta carta, ele provavelmente está em Corinto tentando ir visitar esses irmãos. O desejo dele é conhecer esta igreja que ele não fundara, não foi ele que fundou a igreja, não foi Paulo que foi nas suas expedições missionárias até Roma e fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma de repente surge ali, e alguns entendem que aquela igreja surgiu por meio da chamada a festa de Pentecostes. Aqueles irmãos romanos que ali estavam se converteram, eles levaram o evangelho e fundaram provavelmente uma igreja. E aí Paulo, agora buscando de alguma forma entrar em contato com esses irmãos, ele quer apresentar o evangelho a esses irmãos. A terceira razão de nós estudarmos esta carta é porque o apóstolo São Paulo, ele escreve esta carta para arrecadar algum donativo para os cristãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Então Paulo escreve a carta aos gentios solicitando ajuda, recurso. Em uma das igrejas a qual ele envia uma carta é esta igreja. A outra informação importante que você precisa ter desta carta é que Paulo provavelmente não escreveu a carta manualmente. Devido ao seu problema de visão, provavelmente, o apóstolo Paulo usou uma amanuense, alguém que escreveu para ele. Paulo ditou e alguém escreveu. E este alguém está no capítulo 16, chamado de Tércio. Tércio foi quem escreveu esta carta, e esta carta ela é importante exatamente nesse cenário. Um outro dado importante que você precisa ter sobre a carta é que quem leva esta carta de Paulo até a igreja é uma mulher chamada Febe. Febe é chamada aquela que serve a igreja. Alguns acham que Febe foi uma diaconisa. Na verdade, a palavra diaconia, ela é usada na escritura para descrever um termo genérico, alguém que serve de maneira genérica. Qualquer pessoa é servo, qualquer pessoa é diácono, aquele que serve a igreja. Mas existe também um ofício específico de diácono que nós bem o sabemos. Ok? A intenção de Paulo é apresentar a suficiência do evangelho nesta carta. Você pode ver isso nos versos 16 e 17 desse primeiro capítulo, onde o tema de Paulo é a justificação pela fé, que ele procura desenvolver na vida da igreja de Roma. Um outro detalhe importantíssimo que você precisa ter nesta carta é que esta carta que Paulo escreve, ela é a carta que mais deu significado à história da igreja cristã. Por exemplo, foi lendo esta carta que Agostinho se converteu no capítulo 4, verso 13. Foi lendo esta carta que o grande poeta, escritor de hinos, William Cowper, se libertou da depressão lendo o capítulo 3 de Romanos, versos 23 a 26, que nós lemos geralmente aqui na nossa liturgia. Também foi lendo esta carta que um homem descobriu a verdade do Evangelho e se libertou das amarras de Roma. Este homem foi Martinho Lutero, que eclodiu com a Reforma Protestante. Esta carta ela tem história, é uma carta preciosa, é uma carta que nós precisamos, como Igreja do Senhor, conhecer
e nos aprofundarmos nela. Nesta noite eu quero falar exatamente sobre esta carta, sobre a natureza ou a mensagem do Evangelho de Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele faz isso, mostrando o Evangelho de Deus, apresentando 3 proposições. Primeiro ele nos apresenta o assunto do Evangelho, depois ele nos apresenta o Evangelho entre os homens, e por fim ele coloca a deidade de Cristo no Evangelho. Eu quero tratar dessas 3 mensagens que estão contidas nessa porção da palavra de Deus sobre o Evangelho de Deus. Aqui o apóstolo São Paulo, ele, após discutir a natureza do Evangelho, de maneira que ele havia anunciado o Evangelho de Deus, que é uma mensagem que Deus outrora prometera pelos profetas, através dos profetas, que está encerrado nas Escrituras, ele agora procura mostrar do que este Evangelho se ocupa, do que o Evangelho de Deus se preocupa. As pessoas acham que o Evangelho se preocupa com a ação social. Pessoas que pensam que o Evangelho se preocupa com as questões da luta de classes. Há os que pensam que o Evangelho está tratando sobre outros assuntos não sendo o assunto próprio dele. Alguns acham que o Evangelho é apenas uma pregação da palavra, é apenas uma ministração da palavra, é um sermão do domingo à noite. Ali é o Evangelho. Não, irmãos. Eu preciso entender do que o Evangelho se ocupa. Qual é o assunto deste Evangelho que Deus prometera nas Sagradas Escrituras? Que Ele prometera pelos apóstolos e pelos profetas? Qual é o assunto desse Evangelho? Ao tratar disto, Paulo ele revela grandes verdades a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Salvador da igreja. Ele oferece uma cabal defesa sobre o Evangelho de Deus nessa pequena porção, versos 3 e verso 4 aqui de Romanos, capítulo 1. Aqui de maneira muito clara, o apóstolo São Paulo, ele coloca-nos frente a frente com o verdadeiro Evangelho de Deus e o assunto que ele se ocupa. Paulo, apóstolo e servo de Cristo Jesus agora, ele procura apresentar de modo cristalino as verdades do Evangelho. E quais são elas? Primeiro, ele apresenta o assunto do Evangelho. Está aí no verso número 3, ele diz assim: com respeito ao seu filho. Olhando para esta passagem, compete-nos perguntar qual é o assunto do Evangelho. Ora, este Evangelho da promessa que for anunciado pelos santos profetas e encontra-se agora encerrado nas Escrituras, trata de quê? Não foi isso que ele disse no verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras? Do que esse Evangelho trata? Do que ele trata? Você pode dizer assim, ele trata da salvação, ele trata de salvar o pecador. Você pode até dizer isso, mas não é disso que ele se ocupa. Qual é o assunto deste Evangelho? O versículo 3 do apóstolo Paulo, ele inicia as suas palavras da seguinte forma: com respeito a seu filho. Aqui nós somos informados de que o Evangelho se ocupa. Ele não se ocupa de outra coisa, ele se ocupa do Filho de Deus. Isto é por si só o coração do Evangelho. Notaram quantos hinos nós cantamos que fala do sangue de Cristo, da cruz de Cristo, da morte de Cristo, da pessoa de Cristo? Aqui Cristo, o Filho de Deus, é o assunto e a mensagem do Evangelho de Deus. Paulo diz algo aqui muito interessante. Ele diz aqui na língua original, ele coloca a ideia de perito riu autor, ou seja, com respeito ao seu próprio Filho. O Evangelho não trata de como tratar do seu problema psicológico. O Evangelho não trata de como lidar com os seus problemas existenciais. O Evangelho não se ocupa primariamente disto. O Evangelho se ocupa em falar para você de uma pessoa, para falar de você de alguém, para falar de você, para você de alguém que se chama Jesus Cristo. Os cristãos primitivos, eles apresentavam o Evangelho de Deus, e o assunto do Evangelho sempre foi o bendito Filho de Deus. A mensagem da igreja é a proclamação do Filho de Deus que se estabelece como fundamento da igreja. Se nós removermos o Senhor Jesus do cristianismo, não haverá mensagem cristã. Você anula Jesus, você tira Jesus da sua vida, você acaba com a figura de Jesus, com a imagem de Cristo, você não tem mais cristianismo. Não haverá mais evangelho para ser pregado. Qual é a motivação do pastor subir no púlpito e pregar a palavra de Deus? A motivação é tornar a igreja cheia, a motivação é tornar os irmãos mais prontos a servirem? Não, a motivação é que ele está anunciando Jesus, anunciando a Cristo. Aqui, irmãos, as boas novas
consiste não de uma pregação, não de uma palavra bonita, não de uma palavra bela, mas a mensagem das boas novas consiste sobre a pessoa de Cristo, no que Cristo foi, no que Ele é e no que Ele veio fazer, e naquilo que Ele fez e naquilo que Ele consumou na cruz do Calvário. Se nós estudarmos a história da igreja, irmãos, veremos, por exemplo, em Atos capítulo 13, que o apóstolo São Paulo, que ao viajar para Antioquia da Psídia, ele pregava acerca da pessoa de Cristo aos homens. Paulo, ele não falava quantas vantagens ele teve no ministério, quantas pessoas se converteram no seu ministério, quantas pessoas foram ganhadas por intermédio da sua pregação. Ele se preocupava em falar de Jesus às pessoas. Aqui ele não pregava um simples sermão, ele pregava sobre a pessoa. Esta era a substância da sua mensagem. No capítulo 2 de Atos, o apóstolo Pedro, quando ele sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus na festa de Pentecostes, ele olha para aqueles homens, ele começa a pregar para aqueles homens, ele começa a denunciar o pecado daquela geração, e aquela geração pergunta: o que nós vamos fazer? E a resposta de Pedro é clara. Ele diz: cada um de vós se arrependam de seus pecados e sejam batizados para perdão dos pecados. Aqui ele apresenta Jesus Cristo, porque ele diz: Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, a quem vocês anularam, este é o tema do meu evangelho. Ou vocês ignoram, por exemplo, quando você estuda Atos capítulo 17, no Novo Testamento, e você vê Paulo pregando no Areópago de Atenas. Qual é o tema dele? Jesus Cristo e a ressurreição. Qual é o seu tema? Como você apresenta o evangelho? De quem você fala o evangelho? Você fala da placa da sua igreja? É muito bom você dizer para a pessoa assim: olha, vá a uma igreja bíblica, vá a uma igreja que ensina a Jesus, vá a uma igreja que ensina de fato a palavra de Deus. E deixa eu te falar, a minha igreja prega a palavra de Deus, a minha igreja é bíblica, a minha igreja caminha com o evangelho. Mas antes de você vir para a minha igreja, abrace Jesus, ame Jesus, tenha Cristo como centro da sua vida. Aqui, irmãos, nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, a entender que Cristo é a substância de toda a nossa ação, que Cristo é a substância de toda a nossa pregação, que Cristo é o fundamento de nossa pregação. Mas note o que o texto nos diz. Ele diz: acerca de seu Filho, o Filho de Deus. Ou seja, um outro tema importante que o Evangelho se ocupa não é apenas apresentar a pessoa de Cristo, mas apresentar a pessoa de Cristo como uma pessoa deificada, como uma pessoa sendo o Filho de Deus, como sendo da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai. Ele não é um mero homem que adquiriu um status de divindade, ele é o Filho de Deus. A minha mensagem, a minha pregação, o meu ensino deve refletir que Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio em carne, aquele que se humanizou entre nós, aquele que é a substância da mensagem de Deus. Quando eu prego o Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho entendendo que Deus, na pessoa de Cristo, comunica a sua graça. Então, quando Paulo ele abre esse texto, o verso 3 aqui, quando ele diz aqui para nós, com respeito a seu Filho, aqui ele diz assim, ele diz, com respeito a seu Filho. Ao colocar isso para nós, o apóstolo São Paulo lembra-nos de maneira resumida o conceito de quem é o Filho de Deus. Lembre, o tema do Evangelho sempre será Jesus. Os profetas não pregaram outra mensagem, os profetas não pregaram outro Evangelho, os profetas não tiveram outra mensagem redentiva. Quem ensina isso é mentiroso. Os profetas ensinaram a Jesus Cristo aos homens. Quando eles inquiriram, quando eles perguntavam sobre Jesus, eles ainda que não soubessem toda a plenitude da revelação, mas eles sabiam que estavam falando do Messias vindouro. Isso me leva para a segunda proposição desse texto. Qual é a mensagem do Evangelho? Nós vimos que a mensagem do Evangelho é sobre a pessoa de Cristo. E segundo, precisa olhar para o Evangelho entre os homens. Isso nos leva para o nosso segundo aspecto nesta noite. O Filho de Deus não ficou na eternidade. Ele veio habitar entre os homens. Ele veio cumprir a promessa outrora pronunciada pelos santos profetas, anunciada pelo próprio Deus no Evangelho do Antigo Testamento, no Evangelho do Novo Testamento. E Paulo, de forma
condensada, diz exatamente isto aqui. Ele diz, verso 3, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. O qual segundo a carne. Aqui a expressão grega, quando ele usa a expressão veio segundo a carne, ou feito segundo a carne, a palavra aqui é a palavra genomenou, que é a ideia que ele veio da descendência, veio da carne, mas ele veio da descendência. Essa palavra descendência, a palavra espermatos, onde vem a palavra semente, onde vem a palavra semear. A palavra espermatos aponta para a ideia de que Cristo ele é gerado pela descendência de Davi, ou seja, ele veio à existência segundo a carne, da descendência de Davi segundo a carne. Eu quero chamar a sua atenção exatamente para o verbo veio aqui na língua original. Aqui essa palavra, este verbo veio aqui na língua original, é a palavra genomenu, que significa tornar à existência. Aqui, que pode ser traduzida da seguinte forma: foi feito, tornou-se, começou a ser. A tradução da expressão poderia ser feita da seguinte forma: foi feito da semente de Davi segundo a carne. Veja, Paulo está lidando com dois conceitos: carne e espírito, pneumáticos e sarques, ou seja, carne e espírito. O contraste de Paulo aqui é mostrar a vitalidade, a realeza, a grandeza de Cristo. Um outro ponto importante é Paulo mostrar que Cristo cumpre a promessa que Deus fez a Davi. Note, aqui temos uma verdade fundamental. Ele antes não era da semente de Davi. Ele estava na eternidade com o Pai. Por isso que ele diz, segundo a carne da descendência de Davi. E antes da carne, antes dos seus dias na carne, antes dos seus dias entre nós, onde ele estava? Ele estava na eternidade com o Pai. Mas no tempo ele tornou-se da semente de Davi. Ele veio a este mundo nascido de mulher. Paulo diz em outro lugar, em Gálatas capítulo 4, verso 4, ele diz que ele vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra-nos a importância de entender que Cristo, ele vem da eternidade, perpassa para o tempo através da descendência de Davi. Agora note aqui o que Paulo faz. Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, nos diz algo interessante. No verso número 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O que é que Paulo está dizendo? Veja, Paulo, quando ele coloca isso aqui em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7, ele lembra-nos que quando Cristo ele veio subsistindo em forma de Deus. Como assim subsistindo em forma de Deus, pastor? De que maneira ele subsiste? A palavra grega aqui usada é a palavra hyparchon. Significa que, e aqui é interessante porque o verbo na língua grega, esse verbo subsistindo, no grego é um particípio. Particípio significa uma ação continuada, como um gerúndio, uma ação contínua e ininterrupta, ou seja, no ato que ele se torna homem, ele continua existindo como Deus. E isso aqui é importante termos na nossa mente. Quando ele subsistindo em forma de Deus, a palavra morfê, que aparece aqui, ele tem a forma de Deus, ele tem de fato a forma de Deus. Ele não usurpou, ele não julgou com usurpação. Em outras palavras, o termo usurpação aqui significa, ele não é alguém que roubou alguma coisa do divino. Não é alguém que se apoiou no fato de ser divino para tirar vantagem. Este é o sentido da palavra usurpação aqui na língua original. Ou seja, Cristo, o Evangelho de Deus, se fez homem. E ao se fazer um homem, ele não usou as propriedades de alguém que tivesse vantagem por ser divino. Não é porque eu sou divino que eu vou tirar as minhas vantagens.
você vê muitas histórias aí no mundo, as piadas que o pessoal diz assim: ah, se eu fosse divino, se eu fosse uma divindade, se eu fosse Deus, eu faria assim, assim, assado, tiraria vantagem em meu benefício. O texto sagrado diz que Cristo, existindo em forma de Deus, Ele não usurpou disso, Ele não tirou vantagem disso para se autoproclamar alguma coisa, exceto Ele diz, a si mesmo se esvaziou. Essa palavra esvaziou aqui é a palavra grega kenosis, e algumas pessoas entendem de maneira errada esta palavra, entendendo que Cristo esvaziou de todos os seus atributos. Ora, como é que Deus se esvazia dos seus atributos? A Escritura, de maneira muito nítida, deixa claro que Ele, a ideia de esvaziar-se aqui significa Ele não ser reconhecido com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com toda a sua honra. Você pode perceber no Monte da Transfiguração, quando sobe Jesus e os 3 discípulos com Ele, e Ele se transfigura ali na presença deles, mostrando a sua glória, ok? Mas o que Ele faz? Ele, antes de tudo, sendo Deus, Ele assume a forma de servo. A palavra servo, a palavra doulos, escravo aqui, Ele mostra que Cristo, Ele não veio como um grande ser para ser servido, mas para servir, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Que é semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja o contraste: homens humanos aponta para o lado divino de Cristo. Cristo, como divino, veio em forma humana para que pudesse ser reconhecido como forma humana. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Evangelho de Deus esteve entre os homens, que o Evangelho de Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14 diz isso. E aqui eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para esta passagem da palavra de Deus em João capítulo 1, verso 14, quando nos diz lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo lá, a palavra logos, é a mesma palavra do verso 1, que diz, e o verbo era, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, aqui de maneira muito inequívoca, apresenta Cristo como sendo Deus. Agora, o verso 14, no texto que eu estou mencionando, ele coloca assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria que você pegasse esse verbo aí, habitar, e grifasse na sua Bíblia. Essa palavra habitar aí que aparece na sua Bíblia, é a palavra grega eskenosen, significa tabernacular, armar a tenda. A ideia de João é dizer assim, que Cristo, sendo Deus, armou o seu templo através do seu corpo no nosso meio. Ele veio habitar entre nós. E aí nos mostra de maneira muito clara, muito magnânima, o conceito de Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7,14 vai dizer o seguinte, que Ele será Emanuel, Deus conosco, Deus que habita conosco. E aí você vai entender, por exemplo, quando você lê o capítulo 21 de Apocalipse ou de Revelação, você encontra lá em Apocalipse algo interessante, que diz que a cidade de Deus desce até nós e Deus habita conosco. O princípio Emanuel está presente no Evangelho. Então quando eu prego o Evangelho, quando eu ensino o Evangelho, eu preciso entender que este Evangelho que eu prego foi trazido dos céus. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa redentora do Senhor Jesus, trouxe o Evangelho a nós. Cristo é o Evangelho. Cristo é a mensagem do Evangelho. Cristo é o fundamento do Evangelho. Cristo é o Senhor soberano. É estranho quando você escuta isso. Parece que a igreja evangélica perdeu o contato com a divindade de Cristo. Parece que a igreja evangélica aboliu, não se prega mais que Cristo é Deus, não se ensina mais que Cristo é o soberano de todas as coisas, não se ensina mais que Ele se fez homem, não se ensina que Ele continuou nos seus dias da carne sendo Deus, ou subsistindo em forma de Deus. Se nega em muitas vezes na prática evangelística da igreja. Cristo precisa nascer no seu coração, Cristo precisa ressuscitar no seu coração. Não, Cristo precisa ser Senhor da sua vida. Ele é a pregação plena e pura e clara do Evangelho de Deus. Agora isso nos fala que Deus veio até nós, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio da descendência de Davi. E aí é importante, porque quando você vê este aspecto no texto, aqui no verso 3, quando ele diz ele veio da descendência de Davi, ele diz assim,
Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, é um outro elemento importante que a gente precisa considerar. Deus prometera a Davi que jamais faltaria sucessor no seu trono. Basta você ler 2 Samuel capítulo 7. Quando Davi diz assim: eu vou construir um templo para o Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor. Aí Deus chega assim: você não vai fazer nada para mim, mas eu vou fazer casa para ti, e a tua casa fará uma casa para mim. Como assim a tua casa? A palavra hebraica lá, a palavra bait, significa casa, mas também significa descendência. No primeiro momento, Davi olha para o seu palácio lindo e belo e vê o tabernáculo de Deus caindo aos pedaços. Ele, de maneira piedosa, de maneira cristã, diz: eu vou fazer uma casa bonita para Deus. E Deus diz: você não vai fazer não, porque você tem sangue nas mãos. Mas eu vou fazer de ti vou fazer uma casa em ti. Eu vou fazer casa para ti, e a tua casa fará uma casa para mim. Ou seja, o teu descendente. Ele está falando ali de Salomão de maneira muito clara. Mas ele diz também que jamais deixaria de ter um descendente de Davi no trono. Aqui, irmãos, quando eu leio esta porção da palavra de Deus, o evangelho da promessa de Deus me aponta exatamente que ele é um evangelho da promessa. Aquilo que o evangelho promete é de fato cumprido. Deus prometeu no evangelho do Antigo Testamento, de maneira muito clara, que haveria um descendente que limparia todos os malefícios da queda de Adão. Este descendente é Cristo. O que isso me ensina? Me ensina que o evangelho, ele é um evangelho de promessas. Eu gosto, pastor, o evangelho de promessas. Mas que tipo de promessas? As promessas que o evangelho aponta, irmãos, são promessas redentivas, mas também são promessas punitivas. Como assim? As promessas de bênção estão no evangelho. Quem crê no evangelho, que está salvo. Mas quem não crê, está condenado. Crer no evangelho é essencial para que a promessa pactual lhe alcance. Rejeitar o evangelho é a promessa de que a ira de Deus permanece sobre você. Se você rejeita o evangelho, se você não aceita o evangelho, se você não abraça o evangelho, a maldição de Deus cairá sobre você. Isso me leva para a minha última proposição nesta noite. É que esse texto, ele também apresenta a deidade do Filho de Deus. É claro que eu mencionei um pouco sobre a deidade do Filho de Deus aqui no verso número 3. Mas no verso 4 isso é ampliado de maneira muito clara. Olha o que diz o verso 4 aí no nosso texto. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A terceira verdade que você precisa considerar é que esta passagem tem a nos informar sobre a deidade do Filho de Deus. O que é deidade? A deidade significa divindade. Ora, temos visto que o Filho de Deus é o assunto do evangelho. Temos observado que este evangelho é revelado entre os homens por meio da encarnação do Filho de Deus, que veio habitar entre os mortais. Então surge uma pergunta para nós: como saber que tudo isso é verdade? Paulo responde essa indagação de maneira muito clara, uma única declaração aqui nesse texto. E foi designado Filho de Deus. A nossa tradução não reproduz com fidelidade o que o texto grego diz. O texto grego diz assim: to hirostentos, que significa declarado, que também pode ser traduzido como provado. A tradução do versículo poderia ser assim: e foi provado que ele é o Filho de Deus com poder. O que isso significa para nós? O que significa que ele foi declarado, ou que ele foi provado Filho de Deus com poder? Observe, por exemplo, a palavra poder. A palavra poder, a palavra dinamei que aparece aqui, aponta para a realidade importante aqui, que o poder do Senhor Jesus manifestou-se em um estágio da sua existência. Essa palavra significa poder dinâmico, dinâmica, aquilo que é dinâmico. Ele declarou este poder, ele recebeu este poder da parte do Pai. Ou vocês esqueceram do que ele disse lá em João capítulo 17, verso 2? Lá em João 17, 2, ele diz: assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne,
Como é que você confere autoridade a alguém sobre toda a carne? A fim de que ele conceda a vida eterna a todos a quem lhe destes. Quem dá a vida eterna aos homens, certamente é um ser divino. E aí é nos dito no Evangelho de que Deus fez isso na pessoa de Cristo. E por fim temos o texto que o Senhor Jesus declara ter recebido toda a autoridade, todo o poder, isso depois da ressurreição, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ao declarar isso, Jesus se coloca como um soberano, como aquele que depois da ressurreição recebe toda a plenipotência, como sendo reafirmado como soberano de todas as coisas. Cristo nos dias da sua carne, em certo sentido, ele era fraco, por assim dizer, vivendo no colo de uma mortal. Ele era um infante na terra, não notado pelos homens, não percebido pelos mortais. Mas agora Paulo diz, ele é designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Ele é apontado agora como o soberano de todas as coisas. Mas agora, depois de sua ressurreição, sim, certamente ele é percebido, porque levanta dentre os mortos com poder e glória. Mas ele é declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Esse é um outro elemento importante, para você entender a mensagem do Evangelho da pessoa de Cristo. Cristo é o centro da sua mensagem, Cristo é o fundamento da sua mensagem, Cristo é o Filho de Deus. Mas ele é designado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade. O que isso me ensina? Me ensina que se eu sigo a Cristo, eu devo viver uma vida de santidade. O Evangelho que nós pregamos, ele não é apenas um Evangelho para o intelecto, não é uma mensagem intelectual, mas uma mensagem que me leva para a santidade. Ele é o santo e o eterno Filho de Deus. Quando ele diz assim, declarar em santidade, aponta a santidade de Cristo como ponto claro da declaração de ser ele o Filho de Deus. Ele é santo, nele você não encontrou nenhuma culpa, nele você não encontra nenhum dolo, nele você não encontra nenhum engano, nele você não encontra nenhuma presunção, você encontra nele humildade, firmeza, delicadeza, amor, mas acima de tudo você encontra santidade. Ele é o Filho de Deus, como as Escrituras o descrevem. Ele é o primogênito dentre os mortos. É assim que ele foi chamado nas Escrituras. Ele é o primogênito de toda a criação. E a palavra primogênito lá aponta para a palavra grega prototokos. E esta palavra, ela aponta para a herança, aquele que é herdeiro, aquele que mantém a herança. Não a ideia que nossa cultura tem da palavra primogênito, porque na época não era esta conotação que se dava à palavra primogênito. Qual é a ideia da palavra primogênito? O primeiro dentre tantos. Na cultura grega, a palavra primogênito aponta para aquele que é herdeiro de todas as coisas. Quem é que herdava todas as coisas? O primogênito. Esse é o conceito que era aplicado à palavra prototokos. Prototokos, primeiro gerado. Isso é interessante. Ou o primogênito, ou aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Ele é declarado Filho de Deus. Ele venceu a morte. E isso implica que todos os crentes irão ressuscitar um dia para a vida eterna. Os ímpios levantarão para a vergonha eterna. E que os crentes agora devem imitar o seu mestre, caminhar em santidade. Cristo é declarado em santidade, eu sou declarado em santidade, Deus nos declara em santidade para a glória de Deus. Isso me leva para algumas aplicações. O que nós podemos aprender de tudo que nós ouvimos nesta noite? Algumas verdades são importantes aqui. Eu não vou poder exaurir todos os conceitos que o texto tem a nos informar, porque o tempo não nos permite. Mas deixa eu colocar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, como igreja devemos nos ocupar com o Filho de Deus. Eu vejo a igreja muito preocupada com a questão de ação social, preocupada com ações políticas, ignorando o conceito de quem é o Filho de Deus. O nosso assunto, a nossa conversa do dia a dia, a nossa vida deve ser sempre centralizada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu não posso jamais esquecer disso. Eu preciso sempre na minha conversação falar de Cristo. É triste notar como as pessoas têm transformado o Evangelho e o cristianismo em uma forma mais elaborada para se ter uma vida mundana. É triste ver, por exemplo, terminar o culto à noite na igreja e nós falarmos de futebol, falarmos das nossas
mesquiarias, nós não falamos do que nós ouvimos, da pregação que nós ouvimos, do Cristo que nós cremos, do Cristo Redentor que nos salvou, do Senhor Redentor das nossas vidas. Por isso, muito do nosso evangelicalismo moderno não ensina o assunto primordial do Evangelho, que é Jesus Cristo. Você liga a TV, você tem prosperidade. Dê sua oferta, dê seu dízimo, que você vai ser próspero. Um evangelho falso, uma falsa mensagem, um falso ensino pregado às custas de Cristo. Eles não ensinam Cristo, eles ensinam outra coisa, mas eles não ensinam Jesus. A segunda verdade que você deve aprender e levar para a sua vida é a doutrina da encarnação como vital para a vida do crente. Nessa porção da palavra de Deus, irmãos, nós somos exortados a perceber que doutrinas são importantes. Eu venho de um movimento onde doutrinas não são importantes, onde doutrinas são irrelevantes. Reunião de doutrina não tem importância, aprender não tem importância, aprender não tem mais significado, nenhum credo, só Jesus. É ao que a mídia propala à torta e à direita. Nos parece que falar sobre doutrinas, pastor, doutrina separa a gente, doutrina divide a gente, doutrina gera confusão, doutrina gera briga, pastor. A gente não precisa de doutrina, a gente precisa de amor, a gente precisa de Jesus. Não, irmãos, nós precisamos também de doutrina. E principalmente a doutrina da encarnação do Filho de Deus, pois ele habitou entre os homens para salvá-los, para libertá-los de sua pecaminosidade. O Deus conosco é o ensino fundamental da doutrina de que Cristo se fez homem. Essa é a doutrina que está por trás da encarnação. Deus habitou entre nós na pessoa de Cristo. A terceira e última verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é a necessidade que nós temos de um Redentor que é Deus encarnado. A necessidade de nosso Redentor ser Deus encarnado é fundamental. O Evangelho mostra-nos a necessidade de que o nosso Salvador seja Deus. O Deus que se humanizou, veio até nós, e que agora é declarado como Filho de Deus com poder. Um poder que pode abrir as tumbas espirituais das nossas vidas e pode trazer a vida aos mortos espirituais. Assim, assegura-nos que no último dia os nossos corpos serão redimidos dessa corrupção que nós vivenciamos no dia a dia. Reconhecer que Cristo é o assunto do Evangelho, o tema do Evangelho, a centralidade do Evangelho, nos dá vigor para apresentar o Evangelho, ensinar o Evangelho a outras pessoas, ensinar que Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Que nós possamos, como igreja do Senhor, reconhecer que a nossa mensagem, a nossa pregação, o nosso ensino se ocupa do Filho de Deus. Que Deus possa de fato aplicar isso em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus agradecendo a pregação da palavra. Senhor, obrigado, ó Deus, porque a tua palavra foi pregada, Senhor. Que ela possa encontrar, ó Deus, abrigo em nossos corações. Que ela possa encontrar, ó Deus, a singeleza e a clareza do teu Evangelho sobre as nossas vidas, Senhor. Nos guia, ó Deus, a compreender melhor a tua palavra, Senhor. A compreender melhor, ó Deus, o teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, para entender de fato o que tua palavra ensina, Senhor. Que nós possamos, como igreja do Senhor, ó Deus, reconhecer a tua graça, o teu amor e a tua bondade sobre nós. Ao que nós choramos, Senhor, e ao que nós te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém.